assim, porque eu vi gente falar, fala do Faustino, eu não vou ficar falando do Faustino, vou dar uma fala clara para não tratar disso, porque basicamente dentro da militância, quem ficou vendendo o Faustino como a última bolacha do pacote fui eu. E eu sempre falo que a maior parte desses casos, né, quando eu peço os inimigos públicos, como o inimigos públicos foi muito uma criação e investimento que eu quis fazer a partir de 2023 em criar quadros novos, rapazes que foram frutos da academia, eu me animei muito, e aquilo, pô, em 2023 a gente cresceu muito. Eu tenho, mas basicamente, eu era próximo do Bétega, eu era próximo do Costenaro, eu era próximo do Faustino, menos do Sandro, mas fui próximo do Sandro. E, cara, foi um erro monumental. E eu acho que a gente que hoje tá fazendo uma reconstituição do erro e já pode colocar aqui. Se vocês repararem, eu já não vinha falando do Faustino há muito tempo. Eu já tinha diminuído minhas falas sobre o Faustino. Tá? Já tinha tirado o pé e tinha uma relação cordial, porque eu sabia e já dava pra saber isso iria acontecer. Tanto com ele quanto com o Sandro. O lance do Sandro foi que a gente descobriu antes, basicamente que ele é né? É aquilo que vocês sabem que ele é. Mas o Faustino uma vez ele veio pra São Paulo, no meio do ano passado, ele queria ter uma conversa comigo, explicando que ele queria ser, no fundo ele queria sair pela União Brasil, né? Desde o início, o partido não tava nem pronto. E aí eu, tá bom, não vou ficar discutindo, tá? Não vou ficar entrando nesse mérito. Vai que o cara melhora no caminho, às vezes a pessoa, sabe, tava no começo do mandato, todo mundo no começo de mandato entra no Egotrip. Os únicos caras que não entraram são os que ficaram junto. A Amanda, o Kim, o Guto, o Arthur, né? O Matheus Batista não tá em Egotrip, mas a maior parte da galera que tem cabeça fraca entra na Egotrip. E, em resumo, não vou ficar aqui polemizando, mas a gente já sabia, a gente tava trabalhando nos bastidores pra isso não dar problema, mas se vocês repararem, eu já tinha tirado o pé. O cara falou, e por que levou ele nas entrevistas no Rio Grande do Norte? Porque eu não tinha expulso ele ainda. Porque não, a relação já não estava, ainda havia possibilidade, mas... como é que eu posso colocar? Vocês têm que entender que na política você tem um processo e tem um tempo. E a gente tem que conduzir isso. Mas a gente já tava, entendeu? Vamos ver. E deu no que deu. No fundo, eu volto a colocar, o erro é meu. Uma pergunta boa. O projeto Leve Postos foi ou será afetado de alguma forma pela saída do Faustino? Não será. Não será porque o Faustino não tem nenhuma responsabilidade sobre a execução do Leve Postos. O investimento foi todo nosso. O time dele, que é um time do MBL, não é dele, o time lá tocou isso. Então, não tem nada a ver. O Leve Postos vai terminar tudo perfeitamente, não vai alterar em nada isso, tá? Agora eu vou fazer uma crítica não sobre ele, não vou ficar falando dele ou falar dos outros. Eu vou falar o erro. O erro nosso, realmente, eu vi uma vez uma live do Bisotto, o Bisotto até me mandou, eu concordei com ele. O erro nosso é o investimento no jovem. O jovem político de direita, ele tem um histórico conosco. E esse jovem político de direita, ele nos trai. E eu entendo porque ele nos trai. O MBL encontra essas pessoas às vezes acompanha a gente, eu até gosto, são pessoas que acompanhavam e gostavam. Só que eles, né, começam a crescer. Aí quando a pessoa cresce, não é mais o grupo. Aí virou a mérita do cara. O cara descobriu uma coisa, o cara é incrível. Isso todos. Do Fernando Holliday, Lucas Pavanato, cara, Klaus Schuh, todo mundo. Se você for pegar, todo mundo, né, começa com o MBL e depois acha que, pô, agora o MBL é um problema. Porque até atingir certo nível, o MBL é muito bom. Aí o cara vê os números do Lucas Pavanato. O cara vê o Nicolas. Aí o cara fala, pô, mas se eu vir esse troço aí, eu cresço muito. Então são pessoas... Né? Não tô falando que é o caso específico do Sandro, do Faustino, não sei o que. Eu tô falando do caso geral do jovem de direita. O jovem de direita, ele vê um caminho. Então eles não batem no Bolsonaro. Olha o Bétega, lembra? O caso do Bétega foi mais... Não quer bater no Bolsonaro. Eles não estão querendo afirmar um grupo. Eles não querem fazer parte de um trabalho, de um grupo que vai chegar ao poder defendendo um conjunto de valores. Quando a gente reparou, a gente levantou um monte de gente que quer basicamente, né, fazer o dele rapidinho. E é isso. É isso. E a gente talvez tratou as pessoas, a gente ficou muito mal acostumado com um cara como o Kim Kataguiri, que era um jovem prodígio ele próprio. Entendeu? E esse é um ponto, acho que da tese que está, em resumo, errada da nossa parte. E isso será alterado tanto para o MBL quanto para o Partido Missão. Tá? O investimento... aquela coisa do, eu vou investir, cara, esse cara que não tem nada a perder, que, sabe, pô, o moleque veio de baixo, puta, eu não acredito nisso, não. Eu não acredito nisso, não. Já tinham me alertado, Renan, quando você não tem nada a perder,
você, em geral, né, vai crescer a todo custo, aquela coisa da filosofia do 50 Cent. Então, não é todo mundo que é Kim Kataguiri, que é Matheus Batista, não é, tá? Então, nós temos que ler diferente esse jogo. E vocês têm que entender que a gente já estava fazendo essa autocrítica já há mais de um ano. O caso do Bétega já tinha mostrado que isso aqui tá errado. Porque foi o Bétega, foi o Klaus, foi o Costenaro, foi quem mesmo? Foi o Sandro e agora o Faustino, foram 5. Então tem um padrão. Tem um padrão. Eu acho que esse padrão ele tá dado. E eu acho que o padrão é nós erramos em investir em jovens. Não dá pra gente ficar investindo no jovem político. Não dá. Então, há um amadurecimento na tese. E nós precisamos agora ter pessoas... Cara, coisas que eu reparei, eu tava falando com a Amanda, eu tava no evento do MBL, desculpa, da Omissão Mulher aqui em São Paulo. Muitas pré-candidatas. As moças, cara, a Amanda falou coisa... Nós nunca fomos traídos pelas mulheres do MBL, né? A gente elegeu algumas vereadoras agora, a Luana, a Amanda... Né, a nossa vice-prefeita em Meridiano. E nem conotação de traição, tá? Em grande medida, as mulheres nossas não têm isso. E eu tô vendo que, assim, tá muito mais fácil, muito mais legal trabalhar com as mulheres do que com os jovens prodígios. O jovem prodígio, ele já vem com uma faca na mão. Entendeu? O Lucas falou, Renan, o erro não são os jovens, mas elementos de caráter. Lembre que muitos homens velhos, ao se deparar com o poder, fazem as mesmas práticas. Mas, cara, a gente não tinha como saber algumas pessoas. Outra coisa, tinha gente que acompanhava... Todas essas pessoas, elas fizeram academia MBL. Tá? Todas essas pessoas acompanhavam a gente, assistiam as lives. Não todas, né? Assim, alguns sim. Então, tem um padrão do jovem, né? E com certeza existem outros jovens que estão no MBL que poderão e pensam em fazer a mesma coisa. E a gente vai ter que alterar isso. Agora que tem um partido, isso realmente muda de figura. Isso realmente muda de figura. Então, coisas que a gente não pode ter, que eu já reparei, existe um certo tipo de conteúdo, que é um conteúdo que ele é o conteúdo sedutor pra essa galera, é o conteúdo do jovem conservador. Sabe? Eu sou um jovem conservador. Vai meio que a gente vai, isso vai ser cortado, cara. Isso aí é só a cena, um conteúdo inútil. Tá, um cara botou, Red Pills vão mandar o Renan a merda. Cara, eu só tô trabalhando com dados e com fatos e proporção. Razão e proporção. Pessoal, like na live. O Felipe T. Ribeiro falou, sinceramente, acho que foi só azar mesmo, Renan. Eu não sei, cara. Eu acho que trazer pra perto pessoas que têm algo a perder é muito mais interessante. E, em geral, pessoas mais velhas têm algo a perder. Pessoas mais velhas, pessoas casadas, tendem, não é que não haverá traição, mas tendem, tá? E entender assim, as pessoas entram no movimento pela causa e depois a causa vira elas próprias. Então, eu não tô falando aqui especificamente sobre nenhuma dessas pessoas, tá? Eu tô falando sobre o contexto geral. Pra eu endossar alguém de agora em diante vai ser muito difícil. Muito difícil. Eu endossei muito todas essas pessoas, então tem uma questão de responsabilidade. Culpa é totalmente minha nesses casos. Totalmente minha. Totalmente minha. A culpa é 100% minha, eu não tenho nem o que falar. É culpa do Kim? Não, cara, o Kim fez nada. O Kim só ouviu, o Renan falou isso, o Kim é de time, é de grupo. Isso é culpa completamente minha. Porque eu quero expandir, eu quero fazer o grupo crescer, mas, sabe, não tem problema em errar. Porque só erra quem tenta. E você precisa estar tentando o tempo todo. Agora, quando você começa a pegar padrões no erro, aí sim. Aí você tem que, pegar um padrão e eliminar o padrão. Tá? E eu acho que é sobre isso, entendeu? A gente tem que tem um padrão aí que é dado, sabe por quê? Reparem qual é o investimento do bolsonarismo hoje, do neobolsonarismo. É um perfil muito parecido com o perfil do cara do MBL, que é o jovem de direita, o homem jovem de direita, com suas peripécias e aventuras. Tem um monte aí, Pavanato, Vitor Ruiz, o Nicolas é o número 1 desses, mas em todos os lugares tem aquele no Rio de Janeiro, que é vereador do Rio de Janeiro.
Incomum, né? Incomum são todos muito jovens, fazem uns conteúdos meio ousadinhos, imitando fórmulas antigas que, em geral, foram desenvolvidas pelo Arthur, quase todas, né? E eu acho que é isso. Eu acho que um cara que entrou no grupo, o jovem de direita, antes de querer ser candidato, ele tem que ficar, no mínimo, 4 anos fazendo qualquer outra coisa pelo grupo, sem nenhum comprometimento eleitoral. Eu acho que é isso. E se construir de maneira certa, pra gente saber que a pessoa vai ter maturidade na tese. Por exemplo, por que o Matheus Batista é diferente? Minha pergunta é, por que o Kim era diferente do Holiday? Por que o Matheus Batista é diferente dos outros? O Matheus Batista, não é que ele vive no conteúdo, assiste às lives. Ele produz vídeos sobre o nosso universo. Ele lê as nossas coisas, ele discute conteúdo do Livro Amarelo, ele concorda e discorda porque ele leu e acompanhou. Tem um lance de viver o nosso mundo. E a gente tem um mundo riquíssimo, com uma militância riquíssima. Só que, cara, vocês acharam, o Sandro Filho nunca leu nada. A gente achar, não sei se foi o Riso que tava falando comigo isso, mas tipo, alguém falou, gente, o Sandro Filho nunca leu nada nosso. Não vamos nos iludir. Um cara como o Sandro nunca viu nada. O Bétega nem tinha ideia. O Bétega, por ele, o partido nem iria sair do papel. Pro Bétega, o partido não ia sair. Então, a gente errou. A gente errou. O Saf falou, Sandro mal sabia ler. Pois é. O cara falou, porra, mas como você esquece o Pedrinho? Se alguém perdendo muito, ele também... Não, o Pedrinho é outro exemplo no lado positivo. Pedrinho é outro exemplo no lado positivo. Ah, e outra coisa, tentaram cooptar o Pedrinho, tá? Eu não vou falar, mas um partido lá do Ceará, logo após ele perder a eleição pra prefeito, pra vereador, falou, vem pra cá, tal. Ele... Ofereceram coisa pra ele. Então o Pedrinho é diferente, tá? Então tem muita gente boa, só que as pessoas precisam olhar, e é um amadurecimento não só meu, como liderança. Eu acho que eu andei acertando muita coisa nos últimos anos, mas eu também errei. Isso aqui é um erro. Eu tô aqui fazendo. A gente já tinha feito meia-culpa sobre esse erro, né? E em resumo, tá? Eu acho que a gente tem que fazer essas, vamos dizer, leituras. E peço desculpas a todos, né, por cativar vocês a gostar desse cara e de outros tantos. O erro é meu. O erro nem é deles, tá? Eles já estavam dando sinais, então... Agora, nós temos um projeto muito maior do que tudo isso. O projeto é tão maior, e a gente está fazendo coisas numa escala tão maior que isso já se tornou um não problema. Tanto que para mim não é um não problema. Então, está falado, não vou mais falar desse assunto, tá bom? Um cara falou, pré-campanha, bichão, teus vídeos não estão chegando, algo de errado. Desculpa, meus vídeos estão chegando, eu tô rodando bastante, tá? Eu tô... Minha rede social, graças a Deus, ela tá bem. Vocês têm que entender que eu sou um cara hoje de, 685 mil seguidores. Eu não tenho 20 milhões, eu tenho 15, eu não tenho 5, eu não tenho 1 milhão de seguidores. Eu tô crescendo na velocidade que dá pra crescer. Eu estou produzindo muito mais conteúdo do que todos os outros presidenciáveis. Na verdade, eu tô produzindo mais conteúdo do que todos os outros pré-candidatos do MBL como um todo. Tem dia que sai 7 conteúdos meus, eu rodo todos os lugares. Hoje é um raro dia que eu tô ficando em São Paulo. Aí amanhã eu fico de novo e eu já vou partir pro interior. Quarta-feira eu tô viajando. Semana que vem vai ter outro roteiro de viagem, provavelmente interior de São Paulo, também Minas e tal. E é isso, não tô com... Eu tô produzindo muito conteúdo. Eu tenho, na fila pra sair de vídeos produzidos no Paraná, porque eu gravei ontem, gravei hoje, eu devo ter uns 10 vídeos pra sair. Então não é que os vídeos não estão chegando. Antigamente meus vídeos faziam 150, 200 mil views. Hoje, um vídeo depois de 2, 3 dias, ele vai estar com 400, 500, 300, 400, 500, às vezes vídeo de 1 milhão. Tudo aumentou muito. Tudo aumentou muito. Ainda não é o nível que eu preciso, mas a curva de aumento tá rolando e tá rolando melhor do que eu imaginava. Entendeu? E estou crescendo. E o crescimento ele vai embicar, porque já começa a ter mais imprensa, mais pessoas vão conhecer. É do processo. A gente tem que confiar no processo. E não pode ficar agoniado. Posso fazer uma provocação? Porque se eu ficar agoniado também, não vai dar. O que você quer que eu faça? Eu vou jogar aqui. Eu não tenho dinheiro, cara. Vocês precisam também entender o negócio. A campanha vai ter que ser na raça, vai ter que ser assim. Não, por que você já me manda assim? Por que você não impulsiona? Você vai me dar o dinheiro? Me dá 100 mil reais aqui todo mês. Aí eu impulsiono. Não tá entrando esse dinheiro. Não tá.
As pessoas não doam. Eu não tô nem culpando vocês que a galera nossa doa. Entra no Valete Plus. Ainda que o Valete Plus não tenha a ver com a campanha. Agora com a campanha, cara, não é só minha. Tem estrutura do partido, tem advogado, contador, equipes, no plural, pessoas. O negócio é muito maior. Aí tem a minha pré-campanha também. Eu sou a Carol e se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.